Vamos lá, galera, o primeiro exemplo para a gente resolver aí, o exemplo de treliças, tá? Eu tenho aí uma treliça com nó A, B, C, D, E, ela é fixada por um pino no ponto C, por um rolete no ponto E, e o interessante, ela tem aí no total 5 nós e ela tem 7 barras. Vamos calcular cada barra e determinar se ela sofre tração ou compressão. Se vocês ainda não sabem olhar e falar essa barra sofre tração, essa barra sofre compressão, não tem problema, a gente vai aprender como calcular isso, como determinar os cálculos nos mostram isso. Uma coisa antes da gente começar, muito importante é, as barras das treliças são barras esbeltas. O que significa ser barras esbeltas? São barras que são finas, né? Seção transversal pequena e comprida. Tá? Por quê? O que é interessante dessas barras? Redução de material. Um conceito importante que eu falei para vocês é ou elas vão sofrer tração ou compressão. Primeiro, se eu tenho duas forças aplicadas nessa barra, vamos supor que eu tenho duas forças assim, para cima nessa barra. A minha barra está em equilíbrio? Não, essa barra está subindo, né? Ah, e se eu fizer assim? Agora ela está em equilíbrio, né, galera? Somatório de forças em Y igual a zero, somatório de forças em X igual a zero. Não, ela está girando, somatório de momento não é igual a zero. Então, para uma barra, para um elemento que tenha força apenas em 2 pontos, nós já vimos esse conceito. Se tiverem dúvida, voltem lá na unidade 2 para rever isso. Se eu tenho uma barra com força em apenas 2 pontos, essa força vai estar na mesma linha da minha barra, na mesma linha desses pontos. Ou ela vai sofrer compressão, ou ela vai sofrer tração. Isso é um conceito muito importante e que é a ideia das treliças. Ou a minha barra sofre tração ou compressão. Por quê? Por ela ser esbelta, por ela ser pequena, né, fina na seção transversal, qualquer força aqui, ó, ela vai fletir. Ela não suporta cargas radiais, cargas perpendiculares ao eixo, apenas no mesmo eixo, cargas axiais. Então isso reduz muito o material, tá? Consequentemente, custo e tempo de montagem e outras coisas. Tá? Já falamos um pouco sobre essas vantagens. Por isso que você, quando olha uma treliça, você não vê força no meio da barra, você não vai ter força acontecendo aqui, ó, no meio da barra. Não é interessante. O interessante é que as forças estejam nos nós. E reparem, mesmo que você tenha uma cobertura, a cobertura vai vir forças nos nós, tá? Isso é importantíssimo. Então vamos lá, galera. O método dos nós, ele fala o seguinte, para eu calcular a força que está numa barra, utilizando o método dos nós, eu vou olhar cada nó e cada barra. Por exemplo, vou pegar aqui, só para a gente começar a brincar, vou pegar um nó B. Quem é que está ligado no nó B? Ah, no nó B eu tenho a minha barra AB, né, que está lá no nó A também, né? Eu tenho uma outra barra aqui, BD, perdão. Eu tenho outra barra aqui, que é a barra BC, e eu tenho outra barra que é a barra BE, tá? Importante, eu tenho uma carga externa no nó B, essa carga foi dada, né? Então vamos colocar aqui uma força, que é aquela força de 4,5 kN, tá? Além disso, quais são as outras forças que atuam no nó B, né? Se eu tenho a barra, e eu falei para vocês que as barras elas só funcionam sob tração e compressão, na mesma linha da barra, ó, vamos supor que essa barra aqui BC está sofrendo tração. Eu não sei o valor dela ainda, porque eu não calculei, estou supondo que sofre tração, não tem problema. Quem é que puxa a barra para esse lado? Quem é que faz a força nesse ponto? É o nó B, né? Então esse nó B, se o nó B puxa a minha barra, a barra puxa o nó B. Então olha só que interessante, se eu indicar a força da barra saindo do nó, eu estou supondo que ela sofre tração. Mesma coisa aqui, ó. Olha que bacana. Estou supondo que minha barra sofre tração. Não sei ao certo. Não sei se está correto ainda. A gente vai calcular depois. Quem é que puxa a minha barra no ponto A? É o nó A. Se a barra puxa o nó A, o que o nó A faz? Puxa a barra. O que a barra faz? Puxa o nó A de volta. E quem é que puxa aqui no ponto B? A barra. Então eu tenho a força, aqui é FAB, FAB. Para esse sistema estar em equilíbrio, isso aqui é FAB, aqui é FAB. E aqui é quem? FAB. Então a ideia do método dos nós, galera, é olhar apenas um nó. Quando eu olho apenas um nó, eu vou ter aqui todas as forças representadas. Onde eu tiver barra, eu vou representar por força. Vou ter todas as barras representadas por forças. E aí, ao olhar apenas o nó B, olha só. Eu posso eliminar essas barras e trabalhar apenas com essas forças.
E se eu determinar essa força B, eu tenho aquela mesma força lá no nó A. Então o interessante do método dos nós é que eu avalio o nó apenas e eu esqueço as barras por enquanto. Tá? Agora, condições de equilíbrio. Quais são as condições de equilíbrio num plano? Tem 3 equações, somatória de força em x e y e somatória de momento. No ponto B, eu tenho somatória de momento em ponto, galera? Olha só, eu tenho somatória de forças em x, somatória de forças em y igual a zero, meu sistema em equilíbrio, e somatória de momento. Isso aí a gente já viu, hein? Força faz momento, gera momento em nó, gera momento em ponto? Não. Eu preciso de quê? Preciso de ter distância. Então, no método dos nós, a gente não tem somatória de momento. Lá no método das seções a gente vai ver isso daí, a gente tem momento. Mas no método dos nós não temos momento. Então, galera, quando a gente for escolher um nó, eu tenho apenas 2 equações, eu posso ter apenas 2 incógnitas. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4 incógnitas. Eu não resolvo o meu problema olhando o nó B. Eu preciso de escolher um ponto que tenha no máximo quantas incógnitas? 2 incógnitas. Isso significa que eu tenho que escolher um ponto que saia, para começar meus cálculos, que tenha no máximo 2 barras. 2 incógnitas representa 2 barras. Olhando aqui minha estrutura, se eu quiser começar os meus cálculos, por onde eu começaria? Pontos que têm apenas 2 barras. Nó A e nó C. Então isso é importantíssimo, a gente escolher o ponto que a gente vai começar os cálculos. Se eu quiser começar pelo nó A, moleza. Eu já sei essa força, eu vou ter 2 incógnitas, eu consigo resolver. Se eu quiser o nó C, eu vou precisar de fazer o quê? Achar as reações. Então vou começar aqui calculando as reações. Tá? Mesmo que a gente comece pelo nó A, eu vou deixá-las aqui porque depois a gente vai ver se está batendo os cálculos mesmo. Se é pinado, eu tenho CY e CX. Se no ponto E é rolete, eu tenho EY. Se eu fizer a somatória de forças em X, eu tenho que CX é igual a zero. Se eu fizer a somatória de forças em Y, eu tenho 2 incógnitas, eu não resolvo. Vou direto para a somatória de momento. Somatória de momento no ponto C, eu vou achar o EY. Eu acho que o EY é igual a 45 kN. E se eu fizer a somatória de momento no ponto F, eu vou ter, se eu fizer a somatória de forças em Y, perdão, eu vou ter que CY é igual a menos 31,5. Tá, 31,5. Negativo, galera. O que significa esse negativo em CY? Que essa força não deveria estar para cima, e sim para baixo, né? Bom, se essa estrutura está com os carregamentos desse lado, essa estrutura ela tende a fazer isso, ó. Toda a minha treliça tende a girar em torno do ponto E. O ponto E está segurando, ela tende a girar. O que o ponto C faz então? Opa, não vai para cima. Volta, puxa. Então a força deveria estar para baixo. Então isso daqui representa isso aqui para a gente. A gente vai voltar a ver eles daqui a pouco. Por quê? Falei para vocês que a ideia de escolher um ponto é que eu tenha apenas 2 barras saindo do ponto. Ou o ponto A ou o ponto C. Vou começar pela ordem alfabética. Nó A. Então vamos lá. Nó A. Quando eu olho o nó A, as forças que eu tenho no nó A são 9 kN, que ali já é conhecida, né? Eu tenho a força FAB e eu tenho a força FAD. A força FAD ela tem 2 componentes. FADY, dx, perdão, aqui, né? E aqui FADY. Apesar de eu representá-la aqui, ela está lá no nó A, tá, galera? É só questão de representação. Vamos lá. Quantas incógnitas eu tenho em X? 2. Somatória de forças em X eu não resolvo. Quantas incógnitas eu tenho em Y? Uma apenas. Então, ó, vou começar aí, ó, somatória de forças em Y. As forças que eu tenho em Y são menos FADY menos 9. Isso significa que FADY é igual a menos 9 kN. Galera, quanto é que vale FAD? FADY, né? É FAD seno desse ângulo aqui dentro. Agora, qual o valor desse ângulo? Qual o valor desse ângulo aqui? Eu posso achar esse ângulo. Tranquilamente a gente acha esse ângulo alfa. Eu vou botar aqui alfa. Alfa é arco tangente do cateto oposto. Cateto oposto é 2,4. Cateto adjacente, né? Vai ser 1,8.
a gente consegue achar esse valor de alfa sem problema nenhum. Alfa vai ser igual a aproximadamente 53,13. Tá? Posso jogar ali, ó. Ou eu posso, e aí eu passo dividindo e acho FAD, o valor de FAD todo, né? Ou eu posso fazer o seguinte, tem algo muito interessante aí, essas distâncias. Essas distâncias me lembram de um triângulo pitagórico. O que é isso aí? Aqui eu tenho 3, 4 e 5. São múltiplos de 3, 4 e 5. Tá? 3 vezes 0,6, 4 vezes 0,6, e esse comprimento todo aqui vai ser quanto, então? 5 vezes 0,6, 3 metros. 1,8, 2,4 e 3 metros. Eu vou fazer uma relação aqui, eu vou brincar aí com relação de triângulos. Eu tenho que essa força aqui, ó, FADY, pode ser representada sendo FAD vezes 4, que está em Y, dividido por 5, igual a menos 9. E vou usar isso daqui, tá? Então eu tenho que FAD é igual a menos 11,25 kN. Sinal negativo, galera. Olha que interessante. Sinal negativo. O que significa o sinal negativo? Quando eu coloco a minha força saindo da barra, eu estou supondo que minha barra sofre tração. A barra está puxando o nó A puxa a barra de volta, a barra sofre tração. Se eu achei negativo, significa que ela deveria estar para cima, né? Então isso significa que essa barra não sofre tração, ela sofre compressão. Tá aí o que eu falei para vocês. Se vocês não sabem se a barra sofre tração ou compressão olhando o exercício de cara, vocês podem fazer isso daqui sem problema nenhum. Vocês resolvem o problema do mesmo jeito, tá? Então, seguindo aí. Achei FAD, vou lá para a somatória de forças em X. As forças que eu tenho em X são FAB mais FADX. Isso significa que FAB é igual a menos FADX, que é igual a menos 11,25 cosseno de alfa. Tá? Olha que interessante. Menos... Aqui ele é negativo, né? Só que do jeito que ele está indicado aqui, está errado. Esse valor aqui é negativo, então ele entra como menos, menos. Isso significa que eu vou achar FAB positivo. Eu posso jogar cosseno de alfa ou botar aquela relação que eu falei para vocês, 3, 4, 5, tá? Aqui o força em X está referente à distância 3, né? Então eu vou achar que FAB aproximadamente 6, aproximadamente não, né? Redondinho. 6,75. Galera, achei o valor positivo. O que significa valor positivo? Que eu indiquei no sentido correto, que eu estava supondo, né? Se eu estava supondo que a barra sofria tração e achei positivo, significa que a barra realmente sofre tração. Então, galera, esse é o método dos nós, essa é a ideia. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, até mais simples, né? Lembra quando a gente trabalhou forças em ponto lá na unidade 1 e o sistema estava em equilíbrio? Olha só, eu tenho uma força de 9, eu tenho uma força FAB e eu tenho aqui, ó, uma outra força FAD. Primeiro, meu sistema aqui não está em equilíbrio, né? Para ele estar em equilíbrio, essa força FAD deveria estar assim, ó. Pronto, agora está em equilíbrio. Então eu indiquei ela errado, eu já sei que ela sofre compressão, só nessa brincadeira. Se aqui é 9, é FAD e FAB, e ele segue a mesma relação, essa distância aqui segue aquela relação, 3, 4, 5, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. 9 está para 4, assim como FAD está para 5, assim como FAB está para 3. Galera, olha que praticidade, é um tanto de cálculo que a gente fez e o que a gente poderia simplesmente chegar nos mesmos resultados fazendo isso daqui, tá? Muito mais simples, muito mais prático, beleza? Fiz desse jeito que a gente vem fazendo somatória de força, aquele monte de coisa. Tá aí, duas formas. Do jeito que você quiser fazer na prova, no exercício, dá no mesmo, você vai chegar no mesmo resultado. Agora, o melhor caminho, né, é aquele que eu tenho menos trabalho às vezes, né? Mas olha que bacana. Cuidado para não se confundir, beleza? Então esse daqui dá pra gente fazer também tranquilo, tá? Então vamos lá, ó.
Então, galera, acho que aqui não deu para ver, né? Mas aqui, ó, sofre tração, que a gente havia falado. Positivo aí, tá? Sofre tração. Seguindo os nossos cálculos, né? Eu vou desmanchar esse daqui que a gente fez aqui. Vocês viram, o método é mais simples, né? Vou desmanchar ele aqui, vou deixar assim. Vamos para o outro nó. Que outro nó a gente pode escolher? Bom, eu vou dar um check aqui nos nós que nas barras que a gente já calculou. Já calculamos essa barra e essa barra aqui, ó, né? A barra AB toda, né? A barra AB e a barra AC, a barra AD. Nós sabemos que a barra AD sofre compressão, então vou botar ela aqui, sofre ela compressão. E a barra AB sofre tração. Vou botar assim, pronto. Então a gente já calculou essas duas barras. A gente precisa escolher outro nó agora, galera. Agora eu tenho que escolher um nó que eu tenha duas incógnitas ainda. Posso escolher o ponto C ainda. Não, não vou escolher o ponto C. Vou daqui para lá. Se eu olho o nó B, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 barras saindo. 4 incógnitas. 4 não. Essa daqui a gente já achou. 3 incógnitas. Continuando a não resolvendo o ponto B. Então eu vou pegar esse ponto aqui. Se eu olho o ponto B, o ponto D, galera, quantas barras eu tenho saindo do ponto D? 1, 2, 3 barras, 3 incógnitas. Só que eu já achei quem? A barra AD. Então só fico com 2 incógnitas. Então, para facilitar aí, ó, eu já vou direto para o nó D. Vamos fazer o nó D. Quando eu olho o nó D, eu tenho aí no nó D, desenha todas as barras de forças externas. Forças externas, nenhuma força externa. Mas eu tenho aqui, ó, FAD, FD, DB ou BD, tanto faz, tá, galera? E aqui eu tenho FDE. Então, bacaninha, de boa. FBD, FDB, pronto, bacana. Tá, essa daqui a gente já calculou. Nós calculamos aqui, ó. Só que o valor dela é negativo. Ou eu uso esse valor negativo, tá? Ou eu uso o valor negativo, ou a gente usa ela no sentido contrário. Ou eu indico ela assim e falo que isso daqui é negativo, menos 11,25. Ou eu indico ela para baixo, do jeito que vocês quiserem. Tá? Eu vou usar dessa forma, porque eu joguei para fora aqui, saindo do nó, tem o mesmo valor. Tá? E aí, galera, quantas incógnitas eu tenho em X? Olha, primeiro, essa daqui tem componente em X, essa componente em X, aqui é alfa também, tá? E é só essa que eu tenho força em X. Né? Então, quando eu olho aí, eu tenho apenas uma incógnita em Y e 2 incógnitas em X. Eu vou fazer somatório de forças em Y. Eu vou começar aí, ó, com somatório de forças em Y igual a 0. Galera, da mesma forma que a gente fez aquele jeito simples, fazendo um triângulo, eu posso fazer aqui e resolver o problema da mesma forma, tá? Então, ó, quais são as forças que eu tenho em Y aí, galera? Forças em Y. Eu tenho FADY mais FDBY. Isso é que FDBY é igual a menos FADY. Só que, mesma coisa da relação de triângulos que a gente falou, 3, 4, 5, né? Eu posso estar trabalhando aqui também. Então, Y é 4, né? 4 quintos. 4 quintos. Olha que bacana. Posso cortar esse com esse logo? Não vou nem entrar nos meus cálculos. Ou seno de alfa, galera. Seno de alfa, corta aí também. Eu tenho que FDB é igual a menos o valor de FAD, que é menos 11,25. Eu chego no resultado que FDB é igual a mais 11,25. Vou nem botar mais. 11,25 kN. Achei o valor positivo, galera. O que significa o valor positivo? Que eu fiz a suposição correta lá, que era sofrendo tração. Então isso significa que os cálculos estão corretos e ela realmente sofre tração. Tá? Molezinha também aí, ó. Bacana. Vamos seguir aqui com os cálculos? Vamos fazer agora o somatório de forças em X. A força em X aqui, ó. Eu vou ter em força em X menos FADX mais FDBX
Vou botar até aqui embaixo, hein? Mais FDBX mais FDE. Então, conheço, sobra FDE. Vocês vão calcular FDE aí. Vocês vão achar que FDE é igual a menos 13,5. Sinal negativo de novo significa que a suposição de tração está errada. Ele sofre compressão. Então, galera, a gente começa a brincar com as forças aí, descobrindo o que cada barra sofre, tração, compressão e por aí vai. Agora nós descobrimos aí, ó, essa barra sofre tração e descobrimos essa barra que ela sofre compressão. Olha que bacana. Quando esse sistema todo tende a fazer esse esforço, essa barra aqui ela tende a comprimir, porque ela vai de encontro ao ponto E, né? Só que o ponto E ele corre, só que o C não. Então essa estrutura toda ela faz isso, é como se ela fizesse assim, ó. Devido a esse carregamento, ela tende a fazer isso daqui, ó. Vir um pouco para cá, né? Se aproximar lá do ponto E. Essa barra sofre compressão, essa sofre compressão, essa sofre compressão. É como se a minha estrutura fizesse isso aqui, ó. Tá? É como se ela fizesse isso, devido a esses esforços aqui, ó. Exagerando aí, já colocando deformações. Então a gente começa a visualizar, opa, eu acho que aquela barra sofre tração, aquela compressão. Tá aqui os cálculos mostrando se realmente a gente pensou certo. Isso daí, galera, não é de uma hora para outra que vocês vão ter o feeling de chegar lá e falar, essa barra sofre compressão, essa tração. Não, mas depois de um tempo praticando, vocês vão conseguir observar isso aí tranquilo, tá? Tranquilamente. E lógico, algumas barras são bem nítidas que vai sofrer compressão ou tração. Eu vou seguir aqui. Eu vou colocar os resultados calculando os nós, né? Então, olha só. Calculamos aqui o nó A, D. Falta o nó B. Nó B agora só tenho 12 códigos. Eu consigo calcular o nó B tranquilamente. Vamos calcular o nó B, então. Nó B. O nó B tem bastante força, né? É um nó chatinho, mas vamos colocar aí. 4,5. Aí eu tenho a barra F, AB saindo. F, BD ou FDB, né? Esse mesmo esforço, vou deixar do mesmo jeito aqui, ó, DB. Eu tenho também FBE e FBC. Mesma coisa dos outros, tá? Agora eu conheço esse valor, FAB, a gente calculou 6,5, vou até botar ele aqui, ó, FAB 6,45, né? 6,75 kN. Tá? Eu tenho FDB. FDB a gente calculou. FDB, opa, bacana. FDB 11,25. E me sobra essas duas incógnitas. Mesma coisa. Quantas incógnitas eu tenho em Y? Uma apenas. Quantas incógnitas eu tenho em X? Duas. Então vou fazer primeiro somatório de forças em Y. Se vocês fizerem somatório de forças em Y, galera, vai ter força pra caramba pra vocês colocarem aqui em Y, hein? 1, 2, 3 forças em Y. Ó. Tá em Y também, carga externa conhecida, tem que estar aqui. Essa e essa, as componentes dela. Vocês vão achar que FBE vai ser igual a aproximadamente, né? Menos, vou até botar o valor dela aqui redondo. FBE menos 16,875. Negativo. Negativo significa que ela sofre compressão. Beleza. E aí, fazendo somatório de forças em X, vocês vão achar a última barra, que está faltando ali, né? Que é o FBC. FBC vai ser o valor de 23,625 kN. Ó, algo muito importante que eu quero falar com vocês, hein? Tá percebendo que as forças nas barras estão aumentando? Por que as forças nas barras estão aumentando? Vocês repararam que a gente saiu de 11, 6, 11, 13, 16, 23? Por que eu tenho esse aumento aí? Quer ver? Vamos calcular mais uma. Vamos calcular aqui o último nó aqui. Na hora que eu venho aqui, ó, agora eu já achei essa barra e essa barra. Essa daqui, a FBE, ela vai... FBC, ela vai sofrer tração e FBE sofre compressão. Então tá aí, ó. Falta só achar essa barra. Ou o nó C ou o nó E. Vamos lá pro nó E. Nó E. Nó E. Nó E. Esses bichos doidos, né? Falam nó E. Mas vamos lá. Eu tenho a Y, que a Y é conhecida, a gente já calculou. Aí, ó, pra que eu vou? Vou precisar dele de uma hora, né? Uma hora eu vou precisar dele.
45 kN. E aí eu tenho, saindo do Noé, FEC ou FCE, eu tenho ali FBE, que a gente já calculou, e eu tenho aqui FDE, que a gente já calculou também, tá? Todas essas duas forças que nós conhecemos só fica FEC. Se você fizer somatório de força em X ou em Y, você vai chegar no... Tem que chegar no mesmo resultado, tá, galera? Isso é importante. Não é que vai chegar no mesmo resultado, não. Tem que chegar no mesmo resultado. Se eu fizer somatório de forças em Y e achar um valor de FEC e jogar em somatório de forças em X... Então, ó, vamos supor, fiz somatório de forças, vou botar aqui, somatório de forças em Y. Achei FEC. FEC igual aí a 39,375 kN. Achei esse valor. Pô, bacana. Positivo significa que eu indiquei no sentido correto, ele sofre tração. Preciso fazer mais algum cálculo? Não. Vamos só ver se está correto. Eu vou fazer o que aqui, ó? Somatório de forças em X. Se eu fizer somatório de forças em X, eu tenho todos eles, qual o valor que tem que dar aqui na hora de fazer somatório de forças X? 0. Se eu achar diferente de 0, galera, tá errado. Se eu achar isso aqui diferente de 0, meus cálculos estão errados, tá? Por último, se vocês quiserem ter certeza que vocês calcularam certo, vá lá no nosso C e façam a verificação. Vou botar até aqui, ó, verificação. Verificação dos cálculos. Será que os meus cálculos estão corretos? O que isso significa? Se eu olho o nosso C, onde eu tenho aí, ó, já vou jogar carga externa, CX é 0, não vou nem entrar. CY, vou até indicar ele para baixo aqui, ó, CY. 31,5. Eu tenho lá a barra que a gente já calculou, FCB ou FBC, dá no mesmo. E eu tenho aqui FEC. Quando eu fizer somatória de forças em X e somatória de forças em Y, o valor tem que dar 0. Se der diferente de 0, tem algum cálculo aqui atrás errado. Aonde está errado? Meu irmão, não sei, vocês se viram, porque o bicho vai estar grande os erros aí, hein? Então a gente tem que tomar cuidado. Na hora da prova, se tiver tempo, na hora que vocês estiverem fazendo um cálculo de estrutura, se vocês forem fazer à mão, tá aí. Vocês podem utilizar dessa forma. Mas vamos lá, eu deixei um negócio para vocês. Por que eu começo em 6, 11, 13, 16, 23, 39? Por que eu tenho esses valores aumentando? Da mesma forma que as minhas reações também aumentam, se eu aumento essa distância. Tem o seguinte, se eu aumento esse braço aqui, quanto maior o braço, quanto maior a distância, para a mesma força, maior o momento, não é isso? Lembra que eu falei para vocês? Isso é importantíssimo em projeto. Às vezes o pessoal... Ah, pô, eu só tenho 9 kN, 4,5 kN. As minhas barras não vão precisar de suportar mais do que isso, não. Mentira. Olha aí o exemplo. 11, olha lá. 39, 40 kN. E se eu aumentar ainda mais esse braço, essa distância, as barras aqui continuam tendo forças menores. À medida que eu vou chegando na reação, ela aumenta. Se eu coloco uma distância muito grande, faço somatório de momentos, vocês vão ver que essa reação aqui vai lá para cima. Então, galera, importante esses conceitos. O pessoal acha que, se eu mexer no software, eu vou resolver o problema molezinha. Vocês têm que entender o conceito para vocês, na hora que você for mexer no software, setar, eu quero esse tipo de material, esse tipo de barra, né? Vocês entendendo isso daqui, vocês têm noção de que à medida que eu aumento esse braço, eu vou precisar de maiores reforços aqui nesse ponto, né? Isso facilita muito a engenharia. Isso é engenharia, galera. Isso aqui é bacana. Bom, espero que tenham gostado. Se tenham gostado, né? Façam aí o exercício. Bons estudos e qualquer dúvida vocês mandam aí pra mim. Beleza? Vamos lá, galera.